Olá, bem-vindo ao programa Resenha. Hoje nós vamos conversar com a doutora Denise Freire, juíza titular da Vara da Violência Doméstica de Rio Grande. Doutora, prazer, obrigada por ter vindo novamente conversar com a gente. Prazer é todo meu, um prazer estar na TV Mar, ainda mais no teu programa que é tão bom, tão qualificado, para mim é uma honra. Obrigada, doutora. Doutora, como é ser titular de uma vara assim tão importante, de uma fragilidade, de uma necessidade tão grande? É um desafio diário, né? Uma luta diária, tem que gostar muito do que faz, né? Eu gosto muito do meu trabalho, gosto muito do que eu faço. Para explicar um pouquinho, o juizado ele foi fundado em 2015 e para as pessoas entenderem, não é nada mais do que uma vara especializada dentro do fórum, um setor dentro do Poder Judiciário que atua só com violência doméstica. São poucos no estado, são 9 no estado, mas não é nenhuma honra para Rio Grande ter um juizado próprio. Ele foi instalado porque aqui era dos piores índices de violência doméstica do estado. Por isso foi contemplado com essa unidade que trata somente disso. E é uma matéria que ela é sempre triste, é sempre pesada, é sempre com choro em sala de audiência, sempre as situações sempre muito desesperadoras. E dentro da carreira de um juiz isso acaba sendo sempre estressante. Porque quando o juiz faz clínica geral, que era o que eu fazia antes né, lidava com todas as matérias, tem matérias felizes. Sim. Uma adoção, um uso capião, as pessoas saem felizes com o trabalho do juiz. E na violência doméstica está sempre todo mundo triste o tempo todo. Então é especialmente desafiador. É uma coisa interessante, porque realmente quando a gente está na audiência ali, sempre tem o choro, tem aquela dor. E como lidar com isso? Como lidar com a lei, que é uma coisa tão fria, com a dor do outro, que é tão subjetiva? Pois é, eu passei acho que por um processo, assim, logo que assumi, não sabia como lidar com a dor das pessoas, porque ao mesmo tempo que tu está ali para julgar, para ser imparcial, na violência doméstica eu tenho o papel de acolher a vítima, de me vejo obrigada a dizer palavras para ela, de encorajamento, às vezes parabenizá-la por ter conseguido romper aquele ciclo, e da mesma forma eu não posso pré-julgar, dizendo que o agressor fez aquilo, porque a sentença ela é por escrito, eu não estou ainda condenando. Muitas vezes o papel de ser dura com o agressor, porque ele também precisa ouvir de uma autoridade de que o que ele fez não é correto. E a linguagem do papel muitas vezes não se entende. Sim, é verdade. Se entende a linguagem falada e todos ali sofrem, né? Então eu adotei por postura de uns anos para cá ter uma caixinha de lenço debaixo da mesa que eu compro do meu bolso, o judiciário não paga a caixa de lenço e oferecer para as pessoas assim que choram e sempre choram, ter água sempre ali, né, que as pessoas ficam nervosas, precisam beber água, precisam parar um pouco, então conseguir concatenar o andamento da audiência que tem que andar e o consolo daquela dor que vem à tona, porque as pessoas estão falando. As mulheres falam muitas vezes do pior momento da vida delas, elas vêm ali para relatar a situação de violência mais extrema, porque em geral as pequenas violências elas não denunciam, elas denunciam quando chegou num grau que elas não suportam mais. E para o agressor também, muitas vezes ele está preso, muitas vezes ele está arrependido, quando não arrependido ele se sente injustiçado, porque o que ela está falando pode não ser verdade, às vezes não é verdade. Então, para ele também é um momento de dor horroroso, de raiva horrorosa. Às vezes se descontrolam, né, de raiva, de sentimento de injustiça, como assim eu estou preso, não foi isso que eu fiz. E às vezes de arrependimento completo, de ver as lágrimas, dizer sim, eu errei e pedir uma chance. Então, é esse andar, assim, eu conduzi uma audiência judicial julgando, instruindo o processo e consolando a dor dos outros. Porque é uma situação muito tênue ali, né? Em saber o que está acontecendo, tanto para as partes dos advogados como para a senhora, doutora, porque não é fácil esse papel estar ali, né? Recebendo aquilo ali e tendo que julgar, porque julgar é sempre uma coisa muito, eu imagino, assim, muito delicada. Né? Exato. É sempre difícil. Eu adoto por técnica, eu julgo um processo e depois eu não olho para trás. Né? Será que era mesmo? Será que ele cumpriu a pena certo? Será que a vítima ainda está bem? Porque esse movimento eu tenho que ir adiante. Porque por vezes pode ser que a justiça nem sempre acerta, né? Se tu ficar olhando os erros ou o que aconteceu,
o juiz trava, o juiz é um ser humano, psicologicamente tu não consegue mais ir adiante. Então isso me ensinaram desde o início. É ir para frente tentando sempre dar o seu melhor, né? E sempre analisar, isso é uma garantia constitucional de todo cidadão, ele vai ser julgado conforme as provas que estão no processo. Não por uma percepção minha, claro. Eu acho que dessa vez é verdade, eu acho que Sim. isso é mentira, eu acho que ele fez, eu acho que claro. Não, é com base no que está documentado, do que está na prova, os depoimentos, nós temos provas técnicas também, por exemplo, no caso de um estupro, de uma agressão física contra uma mulher, existe um laudo pericial, o que ela falou bate com o laudo pericial, né? A importância das testemunhas, embora muitas pessoas não queiram comparecer ao fórum para dar o seu depoimento, testemunhou às vezes uma briga de rua de um casal, se pegando a pau, que nem dizem, né? Na hora de prestar depoimento, não, aí é briga de marido e mulher, ninguém quer meter a colher. Porque tem isso mesmo, né? Tem aquela pecha ainda, a gente não mexe a colher. Não, aí o pessoal diz, tem que meter sim. Porque às vezes aquela testemunha vai ser o diferencial para aquela mulher ali, para aquela libertação. Exatamente, né? E às vezes a vítima também volta atrás no seu depoimento, não porque não seja verdade o que ela falou anteriormente, mas por medo, por querer dar uma chance, então isso existe. E se tem as outras testemunhas que confirmam aquela violência, que pode ser uma agressão física, verbal, psicológica, enfim, a violência nas suas mais diversas formas, se consegue fazer justiça, né? Porque se a violência aconteceu, ele tem que ser condenado. Claro. E às vezes não se consegue condenar porque não se tem prova absolutamente nenhuma. As testemunhas não querem ir, os áudios, as mensagens que foram trocadas com ofensas, a vítima já pagou, porque ela não quer produzir prova contra a pessoa que agora ela está bem, porque muitas vezes eles retomam o relacionamento. Então, realmente é uma coisa muito difícil de ter que julgar com base nas provas, né? As provas são trazidas pelo Ministério Público, são trazidas pela vítima, né? A vítima alcança o órgão acusador, as provas, e quando a vítima está ainda convicta que ela quer a condenação, ela produz sempre, traz um arcabouço probatório que a condenação é certa, se o crime aconteceu. Só que quando ela já retomou a relação, quando ela já perdoou, às vezes passou tempo e ela não quer mais, aquilo não interessa mais para ela, ela está em outro relacionamento, ele é um bom pai ainda para aqueles filhos, só que as vítimas confundem, a justiça ainda está interessada. Claro. Né? A justiça, o ditado tarda, mas não falha. Demorou tempo para ser julgado, demorou, mas a condenação ainda é necessária para que ele aprenda a não fazer mais, inclusive com outras. Então, a pacificação do conflito do casal não gera uma absolvição no processo. Agora ele vai ser absolvido porque hoje em dia eles estão bem, mas há 5 anos atrás ele espancou ela queimou ela viva, fez, né, muita coisa. Então tem essa confusão. Interessante falar é que a violência doméstica ela tem por base a Lei Maria da Penha, né? Que parece que agora as mulheres estão tomando mais conhecimento, tomando coragem, né? E saindo daquele local ali que era sempre de vítima, de fica calada, de apanha, de recebe xingamentos, recebe maus tratamentos e fica calada. Agora não, a mulher está tomando, eu acho que realmente frente à sua vida, né, doutora? Exato, eu acho que é uma mudança cultural que está acontecendo, né? E um grande avanço da Lei Maria da Penha, que já está quase antiga, né? Uma lei de 2006. E é uma lei muito rica, que ainda tem muita coisa ali que está prevista e não é colocada em prática, mas o encorajamento das mulheres aumentou muito nos últimos tempos, seja por campanhas preventivas, seja pela confiança no trabalho que é feito pela polícia, pela Patrulha Maria da Penha, pelo juizado, né, pelo Poder Judiciário como um todo. Então, às vezes, vê o caso da vizinha que se libertou, que estava praticamente em cárcere privado, não saía de casa, não falava com a família, não tinha redes sociais, conseguiu se ver livre daquela situação com o auxílio da Lei Maria da Penha. Isso tem um efeito, assim, às vezes, pelo bairro, pela cidade, muito maior do que uma campanha de internet, que às vezes não alcança todos. Verdade. Né? A internet tem muito alcance, muita campanha de prevenção, então as mulheres, felizmente, estão cada vez mais se encorajando a denunciar. E não é nem o denunciar, é o não aceitar relacionamentos abusivos. Exatamente. Muitas vezes não precisa ir na delegacia, o que ela precisa é se separar e se ver livre daquela situação. Né? Não que ele não tenha que pagar pelo crime, não é isso que eu estou dizendo. Claro. Mas o rompimento da relação abusiva, eu não aceito ser tratada desse jeito. Ser xingada, humilhada todos os dias não é normal, não é amor. Ciúmes excessivo não é amor, eu não quero mais.
pega suas coisas, vai embora, ou manda ele embora e pacifica uma situação de violência, nem chega ao conhecimento das autoridades, mas a violência doméstica teve fim ali, nesse ato da mulher. É interessante falar dessas relações abusivas, porque tem muitas mulheres que sofrem, né, abuso dentro da relação, é o patrimonial, é não deixar ter contato com a família, com a mãe, com amigos, e elas cada vez mais vão se fechando, isso não é normal, a gente não pode permitir isso. Por isso que é tão importante se falar sobre isso. Doutora, quais são os tipos assim que a gente pode pensar de violência doméstica? Porque as pessoas pensam, às vezes, né, que a violência doméstica ela é apenas o tapa, o empurrão, o puxão de cabelo, e não é isso, né? É muito além disso. Exato, é muito além disso. Inclusive, no ano passado, em 2021, foram trazidos 2 novos artigos de lei para dentro do Código Penal, criminalizando o crime de violência psicológica, que antes não era considerado crime, e o crime de perseguição, que também é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina. Então, as formas mais clássicas, né? A agressão física, que é o soco, o tapa, o empurrão, o puxar do braço, puxar do cabelo, até as formas piores daí, né? De colocar fogo na mulher, de espancamento, de chute, né? Enfim, existe a violência patrimonial também, a violência sexual, que muitas vezes acontece da mulher fazer uma relação sexual sem o consentimento dela, ela não quer, ela não consegue dizer não, e o parceiro mesmo assim quer, isso é considerado um estupro, né? Sim, porque não é porque tem uma relação ali, é porque casado, ou alguma coisa que tem que fazer alguma coisa. Exato, é obrigado a transar porque é casado. Não, a mulher não é obrigada, e se ela está sendo obrigada, ela é vítima de uma violência doméstica, de uma violência sexual. A violência moral, que se confunde com essa violência psicológica, que eu queria abordar, que está agora no artigo 147 do Código 147A ou B, agora me perdi, do Código Penal, que é toda espécie de humilhação, xingamento, diminuição da autoestima, ridicularização, formas que vão cerceando, diminuindo a mulher, né? Que é uma coisa que a pessoa acha que é assim, é briga normal de casal. Não, dizer que tu tá feia, que tu tá gorda, tu tem que dar graças a Deus que eu tô contigo, porque se eu te largar agora ninguém vai te querer. Isso é uma humilhação para uma mulher, e isso é considerado um crime, inclusive a pena é bem significativa, né? É considerado crime, é uma relação abusiva. O crime de perseguição, que em inglês se chama stalking, né? O famoso stalker, aquele que persegue, ele pode ser praticado por uma pessoa comum, e quando ele é praticado dentro de uma relação de afeto contra uma mulher, a pena chega ao dobro, né? Então é uma coisa muito grave, que é isso de cerceando a liberdade. Vou explicar de uma forma bem leiga. A roupa tu não pode usar assim mais, não, isso está muito curta. Mulher minha não anda essa hora na rua, né? Sair com as amigas, nem pensar. Então, ela se vê cerceada na sua liberdade, no seu direito de ir e vir, na sua esfera de privacidade, de intimidade, pelos atos que vão... E não são raras as histórias, né? Da pessoa que, então, não deixa mais ver a família, não deixa mais ver as amigas, passa a ficar mais dentro de casa, não tem mais redes sociais. No trabalho, ele também vigia, ou quando ele acha que ela tem outro no trabalho, ele vai e faz um escândalo na porta do trabalho, e faz ela perder o emprego, né? Então, mulheres que não têm direito de trabalhar, não têm direito de estudar. Vocês podem achar que isso que eu estou falando é raro, eu vejo isso todos os dias dentro do fórum. Chegam denúncias de mulheres que têm essa perseguição. A pessoa persegue, fica na volta, que chega um ponto que ela já terminou a relação, mas ela não sai mais de casa. Se ela sai de casa, ele está na esquina cuidando. Ainda ontem recebi o relato de que ele dormia no carro, na frente da casa dela, para não deixar outro homem entrar dentro da casa dela, porque ele não queria que ela tivesse outro. E ele já tinha outras companheiras, aliás, ele tinha durante todo o relacionamento com ela. Terminaram, sempre tem esse sentimento de posse do homem, de que ela não pode ter uma nova relação de afeto, principalmente se eles têm filhos. Não vai colocar outro macho dentro dessa casa. Essa frase, eu não quero outro macho dentro dessa casa, senão eu vou te matar. Aí já entra no crime de ameaça, que é um crime muito comum e geralmente tem essa raiz. O relacionamento terminou, ele não aceita que ela tenha outras pessoas e passa a ameaçar de morte. E aí, às vezes, passa para situações gravíssimas, como teve semana agora, ainda foi essa semana, que ele dizia isso, que ele não ia colocar fogo na casa se ela botasse outra pessoa dentro,
e ele tinha as medidas protetivas, ele foi descumprir, passando a faca nas grades da casa, dizendo que iria matar ela se visse outro homem ali dentro. Né? Então isso entra no crime de ameaça, entra na violência psicológica, entra na perseguição. A forma de colocar dentro do ordenamento jurídico é vasta, mas é um crime grave. E às vezes a mulher acha, não, ele só é ciumento, é só ciúmes. Não, é crime, é um criminoso. Vamos fazer um intervalinho? Vamos fazer um intervalinho, já voltamos. Não sai daí, estou te esperando. Mês de maio chegou e com ele o aniversário da Franco Jorge. Olha, a frase até pode parecer um pouco clichê, mas eu não posso deixar de falar. O aniversário é da Franco Jorge, mas quem vai ganhar o presente é você. E eu estou aqui com a Raquel, que é a nossa amiga querida, gerente da loja de Rio Grande, da Franco Jorge, que vai falar qual é a grande promoção para esse aniversário, Raquel. Olá, Selmo. Olá a todos. E a grande promoção para esse aniversário é: leve 4 peças e pague somente 3. Aniversário Franco Jorge, então, leve 4 peças e pague somente 3. Coleção Outono e Inverno aqui da Franco Jorge. São várias opções para você montar um look perfeito e com um preço melhor ainda. Não é isso, Raquel? É isso mesmo, Selmo. No aniversário Franco Jorge, quem ganha o presente é você. Levando 4 peças, paga somente 3. Eu montei um look aqui, um exemplo, para ficar bem esclarecido. Então aqui eu separei 2 blusões, uma calça e uma jaqueta. Quando for valores diferentes, você ganha a peça de menor valor. Aqui, por exemplo, você ganha a calça. Eu já escolhi meu look, vou levar 4 produtos e vou pagar somente 3. Mas Raquel, e as formas de pagamento? É isso mesmo, Selmo. Aniversário Franco Jorge. Você compra em 12 vezes no cartão Franco Jorge com o primeiro pagamento só para julho. Aniversário Franco Jorge. Quem ganha o presente é você. Chegou o momento mais esperado do ano para você, cliente da Franco Jorge, não é isso, Raquel? Isso mesmo, Selmo. Então, de 24 a 29 de maio, aniversário Franco Jorge. Você leva 4 peças e paga somente 3. Então te programa e vem para o aniversário da Franco Jorge. Quem ganha o presente é você. Voltamos com o programa Resenha. Hoje conversando com a doutora Denise Freire, juíza titular do Juizado de Violência Doméstica aqui de Rio Grande. Doutora, nós conversávamos então das mulheres, né? Dessas pequenas agressões até as, né, como a senhora mesmo disse, de colocar fogo, de ameaçar, de perseguir. A gente pode pensar que isso era muito comum? Era assim, isso era o cotidiano das mulheres? E quando a gente começou a falar sobre isso, a se revoltar, as coisas começaram, então parece que aparecer, mas na verdade não é aparecer, né? Exato. O fenômeno da violência doméstica sempre existiu, sempre. Eu acho que agora parece que assim, meu Deus, como está grande a violência doméstica. Não, é verdade. Foi que primeiro veio a lei, né? E elas tiveram mais coragem de denunciar, porque a lei dá uma proteção grande, principalmente por causa das medidas protetivas de urgência, que muitas vezes salvam a vida das mulheres. E a própria existência da lei, a confiança no sistema de justiça, as campanhas, né, como a gente falou. Então, realmente, agora está aparecendo, mas haver sempre houve, isso, e é em todas as classes. E é interessante falar isso porque parece, né, está aparecendo agora. Não, sempre aconteceu. A mulher, há muito tempo, né, era humilhada dentro de casa, não podíamos votar, né, não tínhamos voz para nada, e de repente a gente foi nessa crescente de sim, podemos votar, trabalhar fora. Porque muitas pessoas perguntam assim, quando a mulher trabalha só em casa, mas fica só em casa? Tá, mas e os filhos? E a casa? E todo aquele andamento. Então a gente sempre sofreu essa pressão, né? E a mulher, então, agora está conseguindo falar, conseguindo reivindicar seus direitos. E nada mais do que a dignidade das pessoas, né? Porque quando a mulher sofre violência, meu Deus, cadê a dignidade?
Exatamente. Eu acho que agora as mulheres têm mais possibilidade de sair dos relacionamentos. Sim. Porque é bom lembrar que a lei do divórcio é de 1977. Até lá as mulheres não podiam se divorciar. Então, sofria violência, sofria. O que ela ia fazer? Se ela não pode... Verdade. Se ela não pode se ver livre daquilo ali, né? E a mulher casada precisava de autorização por escrito do marido para tudo, né? E para todos os atos da vida civil. A mulher, segundo o ordenamento civil, era considerada relativamente incapaz. Ou seja, ela não era uma pessoa completa, ela precisava sempre da autorização de alguém. Então, como relatar uma situação de violência? Sim, né? Não havia... Com uma lei dessa, claro. Com uma cultura dessa. Então, a partir do momento, inclusive, que a mulher pôde trabalhar fora, pôde ter a sua renda, ela pôde escolher. Opa, esse relacionamento não me basta, eu me sustento, eu vou procurar outro. Né? Sim. As mulheres, é muito bom lembrar, na época da minha avó, não podiam trabalhar. E o único trabalho que era tolerado, olha que coisa interessante, era ser professora. Por que professora primária? Porque só convivia com crianças, não com outros homens, e tinha vários meses de férias no ano para cuidar dos filhos do casal enquanto os maridos trabalhavam. Né? Então, era uma cultura de ficar em casa, de cuidar dos filhos. O espaço reservado à mulher era o espaço privado, era o espaço do lar. E ela, não, mesmo sofrendo as piores formas de violência, não conseguia se ver livre daquilo, enquanto o espaço público era para o homem. Do trabalho, da política, dos grandes cargos, e agora é uma situação que está se invertendo. E uma coisa interessante, que quando a gente pensa nas mulheres, apenas nesse ambiente familiar, é onde acontece a maior violência, né? Porque às vezes são seus pares que estão cometendo ali, às vezes a família sabe, mas não conseguem reagir àquilo. E muitas mulheres também trabalham fora, aí chega o dia do pagamento, elas entregam o dinheiro todo para o marido. Exato. Isso é comum. E a gente pensa assim, mas como isso acontece? Acontece. Isso é uma violência patrimonial, doutora? Sim, uma violência patrimonial. Ela não tem a disponibilidade do salário dela, porque muitas vezes ela é obrigada a entregar, né? E isso dos familiares não apoiarem, isso é muito comum. Às vezes a mulher toma o primeiro passo, inclusive chega na delegacia, denuncia, depois a pressão é tão forte por parte dos parentes dele e dela, que ela acaba retomando. Às vezes a mãe mais idosa dizendo, mas como? Aí vai ficar sozinha? Como é vista uma mulher sozinha? Uma mulher sozinha com filhos? Que ela não vai ter outra relação de afeto, né? Porque ninguém vai querer ela, porque ela foi uma mulher enjeitada. Isso era uma palavra muito usada, né? Na antiguidade. É uma mulher vista como uma mulher que sobrou, né? Sim. Então, a mulher às vezes não se aceita se ver sozinha perante uma sociedade que julga, que é machista, que critica e acaba achando, bom, então, né? Ruim contigo... É verdade. Né? Tá ruim, mas tá melhor se eu estiver contigo. Então, acaba, às vezes, se sujeitando. E né? como a gente escuta isso? Ah, mas se eu largar ele, o que vai ser dos meus filhos? O que vai ser de mim? Eu não vou conseguir me reestruturar. E tem esse pensamento, às vezes, e a gente fala, não, claro que sim. Vamos procurar ajuda, vamos procurar... Né? E eu acho que a senhora faz muito isso ali durante a audiência. A senhora escuta, né? E encaminha. Não, para aí, tem grupos de ajuda, tem apoios... tanto para o acusado quanto para a vítima. Então, são importantes esses grupos de apoio. E muitas vezes também, infelizmente, né, doutora, imagino que a senhora veja as pencas disso, mulheres também que mentem, às vezes, para prejudicar o companheiro, para que ele não possa mais ver os filhos, ou para que ele tenha que pagar pensão. A gente também vê o inverso, né? Sim, existe, com certeza existe. Existem boas e más pessoas em todas as profissões, em toda parte, né? Existe o mau uso da Lei Maria da Penha, né? De, às vezes, a mulher chateada com uma traição que descobriu, ou porque, enfim, pelos mais diversos motivos, ela inventa uma situação, registra um boletim de ocorrência para punir o agressor, né? E, às vezes, leva a mentira até o fim, né? E isso é terrível, sempre que se detecta, se adverte as mulheres, isso é um crime, inclusive, é um crime de denunciação caluniosa, que elas podem ser processadas, que muitas vezes muitas vezes não, ele é mais grave do que o crime de violência doméstica, é a denunciação caluniosa, né? Porque a lei, ela tem que ter credibilidade, a palavra da mulher. Quando ela faz isso, ela prejudica todas as outras, e outra, ocupa o trabalho da polícia, ocupa o sistema de justiça, que está ali analisando o caso dela, que é uma mentira, ao invés de estar
cuidando de outros casos mais graves, de mulheres que realmente dependem de ajuda, né? Exato. Mas, felizmente, isso é exceção, tá? É a exceção da exceção, mas existe, sim, E aí a forma de punição que se vê na vara de família também, né? Ah, tu fez isso comigo, agora tu não vai mais ver os filhos. Exatamente. Agora tu fez isso comigo, tu não vai mais isso, não vai mais aquilo, e acaba, às vezes, tornando a vida do cara um inferno. E aí, sim, eles com razão se sentem injustiçados, né? Mas existem meios dentro do sistema de justiça de tentar reverter isso, tentar ver os filhos, tentar, inclusive, buscar a guarda dos filhos, que não seja indo na casa dela e ameaçando e perpetuando o ciclo da violência. Em relação aos grupos de apoio, nós temos, desde o ano passado, com a promotora de justiça também, a doutora Valdirene, do Ministério Público, ela tem feito um trabalho grande também para que a rede se articule, porque existe assistência social do município e que não conseguia chegar até nós. A gente encaminhava as vítimas, às vezes não tinha uma resposta, e agora estão, de fato, todos trabalhando em rede. Porque a mulher que sofre uma violência, ela precisa de um apoio social, né? Ver uma inclusão no Bolsa Família, no Vale Gás, na tarifa de luz especial, porque ela sem o provedor da casa, que muitas vezes ele ganha mais do que ela, ou só ele ganhava, ela precisa de apoio social, precisa de apoio psicológico, isso é dado através do município, dentro como é que se diz, das limitações que o município tem, né? Nós temos também agora o grupo Fênix, que é Reação e Empoderamento para Vítimas de Violência, que é uma parceria do Juizado da Violência Doméstica com a FURG, ele é um projeto de extensão da FURG. Então, a vítima, assim que ela recebe a medida protetiva, ela é encaminhada para esse projeto. Ali elas fazem parte de um grupo de WhatsApp, onde tem, né, isso foi feito no contexto da pandemia, por isso o grupo de WhatsApp. Fazem reuniões online, palestras, enfim, de elucidação da situação delas e prestam os mais diversos auxílios, então é mais uma ferramenta. E para os homens também tem os grupos reflexivos de gênero. É importante falar desses grupos porque o trabalho do judiciário é feito, mas esses grupos eles vão dar um suporte após esses eventos, né? Tanto para o agressor quanto para a vítima. Então, é muito importante, como a senhora disse, trabalhar em rede, porque a gente fica mais forte, né, em rede. Exatamente. O grupo reflexivo de gênero é uma proposta bem inovadora, digamos, existe em todo o Brasil, aqui em Rio Grande existe desde 2018. O homem que se envolve numa situação de violência, ele é encaminhado para, não todos os casos, tem que haver um filtro, né, porque nem todos têm postura para uma dinâmica de grupo e às vezes mais atrapalha do que ajuda. Mas são 6 encontros, estão sendo online nessa época da pandemia. Primeiro ele passa por uma entrevista com uma psicóloga, são todos voluntários, tá? É um projeto do juizado com voluntários que fazem, não é pago com recurso público nem nada, porque nem teria para isso. Um momento que o homem consegue falar sozinho com uma psicóloga, com uma assistente social, sobre aquele momento dele, porque a mulher ela tem o costume de conversa com a mãe, com a vizinha, com a amiga. O homem não conversa sobre os sentimentos dele, sobre o que ele está sentindo, como está sendo difícil aquele final de relacionamento, por que ele está lidando tão mal e às vezes com violência. Então, verbalizar isso é muito importante. Então, a entrevista psicológica e depois 6 encontros de grupo que duram 1h30, no máximo 15 homens, e os homens são chamados à reflexão. O que é a Lei Maria da Penha? Quais são as formas de violência? Porque muitas vezes eles dizem, eu não bati, eu nunca bati nela. Sim, mas fazia misérias, o resto todo ele fazia, só não batia. Para o homem se enxergar, né, no papel daquilo que ele está fazendo e realmente refletir, dialogar, se aborda a questão dos ciúmes, da comunicação não violenta, como expressar os sentimentos de uma forma que não seja violenta e agressiva com a parceira. Então, muitas vezes, eles até retomam o relacionamento e as vítimas agradecem que depois do grupo eles se tornaram homens melhores, pais melhores, se sentem escutados. A escuta é importante, né? Porque a escuta também, ele faz a reflexão, ele está falando, trocando e também está refletindo. E uma coisa importante a gente falar também é os descumprimentos da medida protetiva. Porque às vezes a mulher vai na delegacia, a senhora concede a medida protetiva, o homem vai lá e descumpre aquela medida, que hoje é crime, né? Isso, é um crime novo, aliás, é o único crime que está dentro da Lei Maria da Penha, os demais crimes estão dentro do Código Penal. O descumprimento de medida protetiva, o que acontece? Tendo a medida protetiva, a vítima é intimada, a senhora ganhou a medida, porque também não é automático pedir e levar, é feita uma análise, né,
porque a medida protetiva cerceia os direitos do homem. Ele é proibido de estar em casa, ele é proibido de se aproximar daquela vítima, proibido de fazer contato, né? Uma série de proibições, então tem que se analisar se é bem o caso. Ela fica ciente e ele tem que ser intimado. A partir do momento que ele está intimado, seja por um oficial de justiça, seja por uma ligação telefônica do fórum, que também é válida, um ganho da pandemia, ele tem que cumprir aquela medida. Em ele descumprindo, a vítima faz a denúncia disso, ele pode ser preso preventivamente, né? Às vezes vai uma advertência antes, tipo assim, olha, se liga, né? Se liga que o senhor está descumprindo. Sim. Às vezes descumprindo assim, tem que ficar 100 metros longe, ele está a 50 metros, está parado na porta da casa dela. Está fazendo alguma coisa, está lá parado, mas ele está descumprindo a medida. Claro, uma hora. Ele pode ser preso em flagrante, pode ser decretada a prisão preventiva dele, é uma ordem que ele tem que cumprir. E a prisão daí é por tempo indefinido, né? É uma prisão preventiva que se chama. E é um novo crime. A partir daquilo se abre outro inquérito policial pelo descumprimento e ele é processado, além daquilo que ele fez, que gerou a medida, pelo crime do descumprimento. Sobre isso, assim, não estava nem fazendo nada. E tem um caso muito interessante que eu estava me remetendo. O agressor entrou em casa e dormiu. Inclusive, a polícia chegou e prendeu ele em flagrante dormindo. O que ele estava fazendo? Que crime ele estava cometendo? Ele estava dormindo, não tem crime nenhum. Tem. Ele estava descumprindo a medida. Claro, já viu a medida para ele não ingressar na casa, e aí ele descumpriu e é crime. Isso. Porque é importante, porque às vezes as pessoas falam, parece que só se a vítima estiver presente, mas não. A ordem judicial é naquele local, é naquele perímetro, não pode. Exato, às vezes assim o local de trabalho, né, que eu falei, muitas vítimas perdem o emprego, porque às vezes assim um lugar, digamos, a mulher é manicure, num salão de beleza, ele liga, que ele inviabiliza a linha do salão de beleza e ela é demitida. Sim. Né, acaba sendo, Exato. então tem a determinação para ele não ir no local de trabalho dela. Aí ela está de folga, segunda-feira fecha o salão. Ele pode estar no local de trabalho? Não pode, Claro. porque a medida é bem clara. Sim, né? exatamente. Ela visa proteger a vítima, vai que a vítima esteja lá dentro. Sim. Então, protege os locais, né? Para a vítima estar em segurança, sempre pensando na vítima. Doutora, muito obrigada pela conversa, é sempre muito bom a gente falar com a senhora, falar desses assuntos que são necessários, a gente precisa falar, né? Para que as mulheres tenham consciência dos seus direitos e o empoderamento que a gente sempre fala. Verdade, é um prazer estar aqui, um prazer falar com o pessoal da TV Mar, com os telespectadores, eu ia dizer ouvintes, né, os telespectadores. Sempre um prazer fazer esse trabalho de elucidação e estimulando as mulheres que confiem no trabalho da justiça e denunciem. Exatamente. Então tá, gente, é isso aí. E vamos encerrar o programa com aquela frase que a gente sempre fala. Vamos que é pra frente que se anda. Um super beijo!